Cada vez que você reclama do seu trabalho, cada vez que você acorda pesada pensando de uma forma negativa de alguma coisa ruim que vai acontecer no seu trabalho, cada vez que você passa o dia inteiro na sua vida, tá cada vez mais ativando o mesmo problema, cada vez mais você tá atraindo o mesmo problema pra você, porque você tá tão focada nessa energia ruim, nessa frequência baixa de reclamação e de medo, que você só vai atrair mais e mais disso. Não é o trabalho que tá te prendendo, é a sua frequência dentro dele. Eu falo isso pra mim mesma porque eu já passei por isso, mas a partir do momento que eu entendi que continuar reclamando e ficar drenando, mandando a minha energia que eu mal tinha pra uma coisa que eu odiava, menos energia eu ia ter, menos coisas boas eu ia ter. Sei que isso é difícil de engolir, mas fica comigo, dá o like no vídeo e não se esquece de se inscrever no meu canal. Porque o que eu vou te falar hoje pode mudar completamente como você vive a sua rotina. Tem gente que passa anos e anos de um trabalho ruim, reclama todo dia, esperando um próximo emprego melhor, que paga melhor ou paga 50 reais a mais, esperando a situação melhorar, apenas reclamando, achando que Deus vai ficar com dó de você e vai te mandar um trabalho melhor do que você tá. Isso não é só sobre trabalho também não, tá? É muito a ver com relacionamentos também. E sabe o que acontece? A situação não muda e não vai mudar. Ou muda, mas o lugar é igualzinho ao anterior. É as mesmas pessoas, as mesmas ações, os mesmos jeitos, só muda o rosto e nome. O problema nunca foi de fato o trabalho ou aquela situação que você tá vivendo que é ruim. Eu gosto de usar uma coisa que eu uso pra mim. A partir do momento que você se incomoda com um lugar, você sabe do porquê que você não gosta daquele lugar ou daquela situação, daquela pessoa, o errado começa a ser você. Porque a partir do momento que você sabe que você não gosta dali, ou do porquê que não gosta dali, e você continua ali, não faz nada pra mudar, nada, nem move um dedinho, o errado é você. Você que tá no lugar errado. Eles estão vivendo no ambiente, no habitat deles, natural. Agora você que tá incomodado por algum motivo, tá reclamando, então é você que é errado. É o famoso os incomodados que se mudem. Hoje eu vou te mostrar o que realmente tá acontecendo. E o que fazer pra sair desse looping maldito. Eu já estive em vários lugares que eu me sentia horrível, que não era nada a ver, que não tinha nada a ver comigo. Eu acordava sem vontade, eu sei como é isso, eu sei como é ter burnout. Chegava em casa drenadíssima e dormir pra mim era pavoroso, porque eu sabia que eu tinha que acordar amanhã pra ir de novo. E quanto mais eu focava no que era ruim, mais coisas ruins eu encontrava. Porque quando a gente tá focando numa coisa, mais a gente encontra. É quando você quer comprar um carro vermelho, você decidiu que você quer comprar um carro vermelho. Você só vai ver carro vermelho na rua. Por quê? Porque a sua cabeça, o seu foco, a sua energia tá focada naquilo, então você só vai prestar atenção naquilo. Isso serve pra muitas coisas da vida, tudo é assim. As coisas funcionam assim. Você querendo ou não, as coisas funcionam assim. E a partir do momento que você entender que quando você foca a tua energia em uma coisa, independente se é boa ou ruim, você vai ter mais daquilo. Independente se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa má, não interessa. É lei do universo. Se você tá colocando essa energia em algo, aquilo vai aparecer mais vezes. Não é porque o universo tá contra você. Porque, como eu falei, a sua mente tá programada pra ver isso, pra viver isso, pra atrair cada vez mais isso. E foi quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada e eu comecei a estudar pra poder mudar essa coisa que tava me incomodando. Porque chega uma hora que a gente reclama tanto que a gente não aguenta nem a gente mesmo. Então a gente tem que começar a pesquisar formas de parar com aquilo, porque eu não aguentava, nem eu mesma, eu não aguentava mais reclamar, eu tava cansada de estar cansada, eu tava cansada de ficar reclamando, eu tava cansada de mim, porque eu comecei a perceber inconscientemente, tava trazendo pro meu consciente que eu tava errada, que eu estava me incomodando comigo, porque é realmente eu que tava errada, porque eu estava num lugar que eu sabia que não era pra mim, e eu continuava ali por medo, por inseguranças, enfim. Então eu comecei a trazer do inconsciente pro consciente que eu estava errada, eu que estava reclamando. Comecei a mudar aos poucos a minha relação com o foco da minha energia, as coisas começaram a melhorar e tudo começou a se mover. Quando você vive em baixa frequência, reclamação, ressentimento, peso, vitimização, uma coisa importante, seu cérebro entra em modo de escassez. Você não enxerga oportunidade mais.
Você não toma decisões boas. Você não atrai nada diferente do que você já tem. Então, o oposto também é possível. Quando você muda a sua frequência, e eu gosto de falar de frequência, mas é muito mais simples. Falar de frequência parece muito complicado, mas é muito mais simples do que você imagina. Vamos falar então, usar a palavra foco. Quando você muda o seu foco dentro de uma situação ruim, seu cérebro começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Seu cérebro começa a ver soluções para coisas que antes ele não conseguia ver, porque ele estava tão focado em reclamar que ele não conseguia pensar, não tinha espaço para poder pensar racionalmente em como resolver aquele problema. Então você começa a se tornar outra pessoa, você nem percebe, quando você pisca você já tá começando a ver coisas melhores na sua vida. Eu sei que você tá pensando, mas como é que faz isso na prática? Como que eu mantenho a minha frequência alta em um lugar que me drena? Exatamente isso que eu vou mostrar agora. Em coisas simples, que qualquer pessoa consegue fazer, inclusive dentro de uma rotina pesada. Eu acho que principalmente dentro de uma rotina pesada. O primeiro passo é você deixar de morar no problema. Morar na solução. Por exemplo, meu Deus, papo vitimista. Meu Deus, minha vida é muito ruim, meus pais fizeram isso comigo, beleza. Vai ficar remoendo? Não. O que você pode fazer com os problemas do passado? Você não pode mudar. Então, o que você pode fazer para conseguir amenizar a dor? Você vai pegar essa dor, você vai ressignificar ela e vai usar ela para alguma coisa do futuro. Por exemplo, eu, sei lá, tive minha mãe, uma mãe narcisista, eu tive isso, aquilo, tive sequelas disso, aquilo. O que eu posso fazer disso de útil para o futuro, para outras pessoas? O que eu posso ajudar as outras pessoas? O que eu posso, quem sabe, vender para outras pessoas? O que eu posso fazer por mim que vai resolver? Porque muitas das vezes a gente se sente muito bem quando a gente é útil, né? Quando a gente ajuda o próximo. Bom, pelo menos eu espero que as pessoas gostem disso. Eu me sinto muito bem fazendo os vídeos que eu faço pra cá, porque eu sinto que eu posso ajudar muitas pessoas, porque eu tenho muita vivência, tanto boa quanto ruim. Então, eu sinto que eu posso agregar na vida das pessoas e também quero ouvir outras histórias. Então, às vezes a gente tem que parar de ficar pensando e remoendo algo que não faz sentido e pensar na solução. Se tem coisas do passado que não tem como mais arrumar, você vai ver o que você pode usar isso do seu passado para te ajudar no presente e no futuro. Então, primeiro, para de alimentar a reclamação. Não tô falando pra você fingir que tá tudo bem, mas para de reclamar. Pelo menos tenta parar de reclamar da boca pra fora. A cabeça, eu sei que é um pouco mais difícil, mas tenta fazer aos poucos. Tem uma diferença muito grande de você ficar falando, meu Deus, esse trabalho é horrível, eu odeio esse trabalho, eu odeio esses colegas, eu odeio essa relação. Você falar, meu Deus, esse trabalho não é pra mim. Preciso arranjar formas de sair daqui. É duas coisas diferentes, reclamar e pensar racionalmente nas coisas do seu presente. Uma te prende e a outra te move. Repara bem, toda vez que a reclamação vier, substitui ela por uma pergunta. O que eu posso fazer hoje que me aproxima da onde eu quero chegar? Mesmo que seja pequeno, mas principalmente pequeno, porque ninguém começa as coisas com passos gigantescos. É sempre pelo básico, é sempre pelo pequeno. E o passo 2 é descubra aonde você quer ir de verdade. Porque às vezes a gente acha que quer uma coisa, mas a gente não quer tanto assim. E a gente não querer algo tanto assim pode ser o suficiente pra gente não conseguir manter a alegria do dia, a motivação, né, a disciplina do dia. Então você tem que saber bem o que você quer, porque às vezes você acha que quer algo, mas você não quer tanto assim. E a partir do momento que você não quer tanto assim, você não vai conseguir jogar pra frente. Aí você vai achar que você não tem disciplina, que você é uma pessoa horrível, mas na verdade é que você não queria tanto assim. Porque se for algo que você realmente quer, quando você quer algo muito, uma coisa, falo por mim, você vai fazer. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja aos pouquinhos, mas você vai fazer. Às vezes você realmente quer isso, mas você tem que rever outras coisas. Então você tem que tirar um tempinho pra pensar sobre. Passo 3 é ter microações que te alinham durante o seu dia. Você não precisa largar tudo pra você viver alinhada. Não que não seja impossível, eu vou fazer isso daqui a uns meses. Mas você pode ir com calma, tá tudo bem. Você só precisa de uma microação diária pra você conseguir cada vez mais fazer mais coisas. Você tem que proteger sua frequência com intenção. O ambiente drena. Pessoas negativas drenam. Reclamação coletiva drena mais ainda do que você sozinha. Então você precisa repor ativamente.
sol, movimento, sabe? Conseguir se conectar com coisas fora dali. Se você não consegue ter relações com pessoas como você quer se tornar, ou enfim, você vai ter que fazer coisas sozinha. Você vai ter que fazer coisas sozinha de qualquer forma. Mas nesses casos que você realmente não consegue achar nada, nenhuma pessoa pra conversar e tal, você tem meu canal. Você deve, de qualquer forma, independente, se movimentar. Então, o problema nunca foi o trabalho. Foi viver sem direção dentro dele. Porque trabalho todo mundo precisa, independente se ele é bom ou ruim. Mas a partir do momento que você sabe o que você quer, você consegue ficar alinhado com as coisas que você quer pro seu futuro, independente do trabalho que você tenha, você vai conseguir chegar lá. Você vai conseguir suportar esse lugar que você tá. Quando você muda, a situação vai mudar também. Independente se demora ou não. Ela vai mudar. Manter a frequência alta em um lugar ruim, eu sei que é difícil. É uma escolha. Vai ser difícil de qualquer forma, então você tem que escolher uma parte difícil que faz sentido, que pode te levar para um lugar melhor. É só pensar sobre isso. Você tá tendo uma vida ruim, você vai continuar tendo uma vida ruim, então não custa nada você tentar outra coisa difícil, porque isso pode te abrir portas, isso pode te levar para algum lugar melhor. Então é escolhas. Se isso faz sentido para você, se inscreve no meu canal. Porque eu falo sobre esses assuntos toda semana e a intenção do meu canal é se conectar com mais pessoas e criar uma comunidade super profunda que fala e que gosta de ouvir o próximo e se ajuda entre si. Então te vejo no próximo vídeo.